Boa noite, me chamo Eudes, sou aluno do curso Licenciatura em Computação, Polo Grossos, e venho, através desse seminário, falar um pouco desses três pensadores e filósofos, né? Eu vou falar quem era Freud e quais as suas principais características do seu método de análise, quais são os principais conceitos desenvolvidos pela sua psicanálise de Freud, né, para podermos compreender como ocorre o desenvolvimento humano. Explicar também as etapas de desenvolvimento psicossexual de Freud com as suas principais características. Por fim, quais são as suas contribuições de psicanálise para a educação. Também eu vou falar em sequência de Henri Vallon, né? Quem era ele, quais são os seus principais conceitos desenvolvidos para a sua psicogenética para podermos compreender como ocorre o desenvolvimento humano. Explicar as etapas de desenvolvimento segundo Henri Vallon com as suas principais características. Por fim, as contribuições da psicogenética de Henri Vallon para a educação. Também vou falar sobre outro pensador, né, Carl Rogers, quais são os seus principais conceitos desenvolvidos pelo seu humanismo fenomenológico para podermos compreender como ocorre o desenvolvimento fenomenológico para podermos compreender como ocorre o desenvolvimento humano. As críticas de Carl Rogers faz tanto a psicanálise de Freud quanto o behaviorismo de Skinner, vamos também falar sobre isso. Por fim, quais são as contribuições humanismo fenomenológico de Carl Rogers para a educação. Então, Freud, austríaco, né, pertencente à República Tcheca, nos dias atuais, né, que se chama, aos 4 anos de idade, mudou-se para a família para Viena, onde viveria a maior parte de sua vida. Graduou-se em medicina no ano em 1881 e passou a se interessar pelo campo da neurologia. Enquanto trabalhava no Hospital Geral de Viena, começou a investigar as explicações neurológicas para a histeria, sentindo-se insatisfeito com o tratamento médico para esse transtorno. Em 1885, Freud viajou para a França para estudar com o psiquiatra Jean Jacques e conheceu o método da hipnose, utilizando para tratar a histeria. Após voltar a Viena, Freud começou a fazer estudos junto com o Dr. Joseph, iniciando um novo método de tratamento por meio da associação livre, procurando abandonar o uso da hipnose. A partir dessas experiências, o médico vienense estabeleceu os princípios que norteariam a abordagem psicanalítica. Freud publicou no ano de 1995 a 1939 24 volumes sobre seus estudos em psicanálise. Ao fugir da perseguição nazista em Viena, Freud mudou-se para Londres, onde faleceu em 23 de setembro de 1939. Os principais conceitos da teoria psicanalítica de Freud. A psicanálise surgiu no ano do século XIX, né? A partir dos estudos de Freud, e consolidou-se durante o século XX. Foi uma das principais áreas de fundamentação da psicologia clínica e do tratamento psicoterápico. O conhecimento construído por Freud compreende ao mesmo tempo uma teoria da personalidade, um método de investigação, uma forma de terapia. Freud era neurologista e se interessava pelas enfermidades que afetavam o comportamento humano. Um dos marcos de sua formação foi o estudo realizado com o médico francês Jean-Martin Charcot
no ano de 1825 até o ano de 1893, na cidade de Paris. No caso, o ano que nasceu e que faleceu, né? A Charcot tratava pacientes com histeria a partir de hipnose. Mais tarde, ao postular a existência do inconsciente e a importância das pulsões, Freud abandonaria o método hipnótico para se dedicar ao método da associação livre. O método, o método da associação livre, enquanto forma de psicoterapia, consiste em solicitar ao paciente que relate qualquer pensamento naquele instante do tratamento, enquanto o analista procurava estabelecer relações que façam sentido na descoberta da origem dos sintomas das doenças psíquicas. A dinâmica da personalidade, segundo Freud, conteúdos psíquicos inconscientes pode vir a permanecer no pré-consciente, prontos para adentrarem consciência a qualquer instante. Ele opera pelo princípio do prazer, pois busca satisfação imediata, tanto pela ação reflexa quanto pelo processo primário que implica a realização de desejo. O ego consiste na realidade subjetiva, uma subjetiva capaz de distinguir a mente em relação à realidade exterior, enquanto o id opera pelo princípio do prazer, ou seja, a busca pela satisfação imediata. O ego obedece o princípio de realidade e procura discernir entre a realidade e a fantasia. O superego representa internamente os valores e ideias da sociedade, transmitidos pelos pais e responsáveis, e reforçado por recompensas ou punido por meio de castigos impostos à criança. Segundo Freud, a sexualidade se relaciona às formas possíveis de prazer, que pode advir das zonas erogêneas do corpo. A partir deste pressuposto, ele enumerou as seguintes fases, que são a fase oral, a fase anal, a fase fálica, fase da latência e a fase genital. Vamos começar pela fase oral, né? Essa fase, a zona erogênea preponderante no primeiro ano de vida, né, da criança, é a boca, pois o prazer advém da sucção do leite materno. A boca se torna a principal fonte de contato do bebê com o mundo exterior, né? O bebê vai usar de início para ter esse contato a boca, né, em tudo. Nessa fase, os pais aprendem a tomar cuidado com os objetos pequenos, próximos à criança, pois se ela pegar qualquer objeto, tende a levá-lo à boca. E se torna até perigoso por causa disso, né? Então vamos para outra fase. A fase anal. Entre 1 ano e meio e 3 anos de vida, a criança desenvolve o controle dos esfíncteres músculos do ânus, né? Que permite o controle voluntário da retenção ou expulsão das fezes. O prazer passa a advir desse controle da própria manipulação dos excrementos, fazendo com que o ânus se torne a zona erogênica dessa fase. Já a fase fálica, o período corresponde à fase. Essa fase ocorre entre os 3 e 5 anos de idade, né? Nesta fase, a zona erogênica corresponde aos órgãos genitais, em que o pênis, ou falos, né, se torna objeto de interesse das crianças de ambos os sexos. Já a fase da latência, né, corresponde ao início do processo de escolarização. Ela compreende um período entre os 6 e os 12 anos de idade, período também conhecido como terceira infância ou meninice, né? Nesta etapa, a criança desenvolve habilidades na escola, seja na produção acadêmica ou nos esportes canalizada à energia sexual, né? O líbido, nessas atividades produtivas.
Aí temos a fase genital. A fase genital coincide com a adolescência. Neste período, todos aqueles impulsos sexuais adormecidos durante o estágio de latência são reativados de forma intensa com a chegada da puberdade. Para Freud, no que se refere à educação, né? Para Freud, a educação deve ser menos repressora e moralista. Por isso, pode afetar o indivíduo causando frustrações, ansiedades, impulsos agressivos e outros transtornos. Então, Freud quer dizer, no campo da educação, que os professores também devem ser mais compreensíveis e sensíveis também aos desejos dos alunos, muitos deles inconscientes. O professor Carrasco cria e contribui para o desenvolvimento de transtornos psicoemocionais. Agora eu vou falar um pouquinho do pensador Henri Vallon, né? E suas contribuições para e suas principais características, né? Que eu citei lá em cima. Henri Vallon nasceu em 15 de junho, né? No ano de 1879, no país Paris, né? Em Paris, na cidade de Paris, capital, na França. Atuou em vários campos no meio acadêmico e da vida pública, como filosofia, medicina, psicologia, educação e política. Um campo bem abrangente. Seu avô, Henri Alexandre Vallon, foi um grande político francês. No campo da educação, Vallon participou de intensos debates e de movimentos políticos, oferecendo inúmeras contribuições para as áreas de ensino e aprendizagem. No ano de 1944, ele fez parte de uma comissão do Ministério da Educação francesa, né? O que originou um projeto de reforma educacional do país chamado Plano Langevin-Vallon. O Plano Langevin-Vallon, o outro francês, depois de sair, o outro francês participou ativamente, o autor francês participou ativamente dos acontecimentos de seu tempo, assim como seu compatriota Jean Paul, né, sendo contemporâneo de duas grandes guerras mundiais. Na Primeira Guerra, em 1914, serviu como médico do exército francês, o que levou a observar as lesões cerebrais sofridas pelos ex-combatentes. A partir destes estudos, fez revisão de postulados neurológicos desenvolvidos quando atendia crianças com deficiência. Vallon se tornou professor na universidade em Paris no ano de 1920. Fez inúmeras conferências sobre a psicologia infantil, publicando sua tese de doutorado no ano de 1925. Ele se tornaria secretário da Educação Nacional no ano de 1944. Durante o período da Segunda Guerra Mundial, que foi entre 1939 a 1945, ele foi perseguido pelos Gestapo, né? Polícia nazista, comandada por o grande e temido, né? Maldoso Adolf Hitler, né? No dia 1º de dezembro de 1962. Henri Vallon, ele faleceu em Paris, né? Aos 83 anos. E a obra de Vallon é marcada pela importância dada à efetividade no processo de ensino e aprendizagem. Havia sempre uma tendência de superestimar o estudo dos processos cognitivos e intelectuais, envolvendo raciocínio e memória, sem a devida ênfase, sem a devida importância às questões emocionais, né? Vallon sofre influência da psicanálise de Freud no que tange ao impacto da vida emotiva das manifestações da razão. Nesse sentido, ele pretende conciliar os fatores biológicos e a vida social de cada indivíduo, o que caracteriza uma teoria como socio-interacionista. Sua teoria também é reconhecida como a psicogenética por se preocupar com o surgimento das emoções no campo biológico.
que tende à evolução mais elaborada da manifestação da efetividade conforme as experiências vivenciadas pela criança em sua vida social. Outro aspecto importante da teoria valoniana diz respeito à valorização do movimento, né? Ele valorizava muito a questão do movimento da criança, né? Para Valon, as atividades motoras possuem enorme relevância no desenvolvimento e aprendizagem da criança, o que resultaria em críticas para as abordagens que exigem uma criança passiva, né? Uma criança quieta e obediente na sala de aula. Preza a sua carteira, né, durante uma aula expositiva do professor. Ele não concordava com essa criança quieta, né? Um marco diferencial do pensamento de Valon consiste na busca de conciliação entre o biológico e o social. Segundo o autor, existe entre o ser e o meio uma relação recíproca. Entre o ser e o meio uma relação, né? De vai e volta, cuja influência sofre o indivíduo não é inteiramente de domínio biológico, mas também social. Então, é biológico e social, né, no pensamento desse grande filósofo. Ele também atribui à emoção um papel importante no entendimento do psiquismo do processo educacional. Valon estabeleceu etapas de desenvolvimento psicológico, assim como Piaget, porém com a ênfase, né, na relação e emoção. Segundo o autor francês, existem 5 fases no processo de desenvolvimento humano. Estágio impulsivo emocional, o primeiro, né, que do primeiro ano de vida, né? Estágio sensorial-motor, né, e projetivo, que é de 1 a 3 anos, né, de vida da criança, né, no caso. Estágio do personalismo, que são dos 3 anos aos 6 anos. Estágio categorial, né, que é de 6 a 11 anos. E por fim, a adolescência, né, o estágio adolescência, que é a partir dos 11 anos de idade. O primeiro estágio está marcado por impulsionalidade motora, né, que é de 1 ano, né, com grande dependência no meio externo e social, especificamente de cuidados maternos. A primeira forma de comunicação se dá por meio de emoções imediatas, choro, medo, né? Já o estágio sensorial motor e projetivo, né, que é de 1 a 3 anos, nesta fase, a criança passa a explorar o mundo físico, manifestando um reconhecimento espacial dos objetos e de si mesmo, de uma maior autonomia em seus movimentos. Ocorre o surgimento do mundo simbólico e da representação impulsionados pela própria ação da criança. Alguns recursos simbólicos envolvem movimentos projetivos, como imitação, né, que é a marcação pela participação e desdobramento do ato, expressão motora, ritmos pessoais e gestos espontâneos. Aí vem o simulacro, né, que caracterizada por uma simulação por gestos em que é comum haver um ato sem objeto real. Neste estágio há um predomínio do plano efetivo da criança em sua relação com o meio ambiente. Sobre o estágio categorial, que é de 6 a 11 anos de idade, nesta fase a criança desenvolve capacidades importantes para o processo de escolarização, pois se inicia o período do ensino fundamental. Ela passa a ter maior capacidade de atenção, concentração e discriminação de estímulo, o que lhe permite trabalhar com operações lógicas, desenvolvendo sua inteligência, seu pensamento se torna capaz de diferenciar, comparar, classificar objetos, estabelecendo categorias. Daí o termo categorial, que nomeia esse estágio, né? Que é por causa das categorias. E demonstrando mais objetividade em relação aos seus períodos anteriores. A criança passa a ser estimulada a participar de novos grupos,
aumentando o processo de socialização, sua energia tende a se deslocar para o mundo externo. A outra fase, na sequência, vamos para a adolescência, né? Que são dos 11 anos em diante. A adolescência tem seu início com a puberdade por meio de transformações físicas no corpo, provocando também mudanças profundas no plano efetivo da pessoa, tanto em relação a si mesma como em relação aos outros. A vida efetiva se torna demasiado intensa, com manifestações de ambivalência, né, das atitudes e comportamentos, pois o componente emocional tende a ser racionalizado em decorrência dos avanços no campo intelectual. As contribuições de Vallon para a educação, né? Vamos lá. No campo educacional, as ideias desse grande pensador, conforme estudos sobre sua biografia, Vallon foi acadêmico, político e preocupado com mudanças no cenário da educação, né? Participando de elaboração de importantes projetos. Dentre suas principais contribuições, ele procurou evidenciar a importância da harmonia entre a emoção e o intelecto. O processo de ensino-aprendizagem não acontece em um ambiente totalmente racional. Os sentimentos do aprendiz são condição necessária para o funcionamento adequado do intelecto. Portanto, mais que a aquisição e aprendizagem de conteúdos, as formas de lidar com os próprios sentimentos e a formação da subjetividade são aspectos fundamentais a serem construídos no contexto educacional. Ele valorizou muito a subjetividade, né, também. Os projetos das escolas também devem levar em conta os estágios de desenvolvimento do indivíduo, pois a partir dessa perspectiva é possível compreender a criança em toda a sua complexidade, considerando as manifestações efetivas, intelectual e motoras. Ou seja, ele quer ver integralmente, né, o campo todo. Quanto ao aluno, a teoria valloniana destaca o entendimento de que é sujeito ativo no processo de conhecimento. Essa concepção deve ser considerada ao se pensar na estruturação pedagógica de uma instituição de ensino, né? Rompendo com a visão tradicional, né? Aquela visão antiga, que entendia que o aluno como ser passivo e apenas receptor das informações transmitidas pelos professores. Ele não apoia que o aluno apenas vai só escutar, ele tem que interagir, tem que participar, tem que ter ideias, né? O contexto em que ocorre o processo de ensino-aprendizagem também precisa ser analisado na proposta de um novo modelo de escola. Condições infraestrutura, né, adequada, recursos financeiros, políticas públicas para a educação, planejamento adotado pela instituição e currículo demandam apreciação constante para garantir, né, a qualidade do ensino. No que se refere à sala de aula, é importante ressaltar que seu ambiente deve proporcionar atividades essencialmente dinâmicas, com o requisito necessário para o processo de ensino e aprendizagem de jovens e crianças. Isso tudo faz com que realmente aconteça uma educação completa, né? Uma educação que realmente tem que ser dada. Então aí foi o pensamento desse grande estudioso. Carl Rogers. Para a educação, o pensamento de Carl Rogers, né? Para a educação não. Quem era Carl Rogers, né? Vamos iniciar. Carl Rogers nasceu na cidade de Oak Park, no estado de Illinois, Estados Unidos, no dia 8 de janeiro de 1902. Sua família era cristã e que provavelmente contribuiu para seu interesse em teologia. Enquanto estudava na Universidade de Wisconsin, interessou-se por religião e chegou a frequentar o seminário Union Theological em Nova York. Formou-se na Escócia, na Escola de Pedagogia da Universidade de Colômbia no ano de 1931, porém conciliando estudos de filosofia e teologia. Começou a atuar como psicoterapeuta, introduzindo um método conhecido como terapia centrada no cliente,
Ele usava técnicas de aconselhamento inovadoras para a época e criticava a psiquiatria ortodoxa. Posteriormente, sua abordagem passou a ser utilizada no campo educacional, em que Rogers passou a ser considerado um dos grandes educadores do século XX. Rogers é considerado um dos precursores da psicologia humanista. Ele foi indicado ao Prêmio Nobel no ano de 1987, ano em que o mesmo faleceu. A abordagem humanista faz crítica significativa em relação às outras duas abordagens preponderantes na primeira metade do século XX. A psicanálise é criticada por sua concepção de homem como um animal libidinoso e irascível, né? Motivado por instintos sexuais e agressivos, necessitando sempre de restrições e sublimações em relação aos seus desejos. Nesse sentido, o homem viveria na ânsia de encontrar uma forma de conviver com um mínimo racional de sociabilidade, mas sempre sujeito à frustração e infelicidade, né? Essa visão psicanalítica incorreria em pessimismo e desesperança, acarretando o próprio Freud, né? Chamou de mal-estar da civilização. No caso behaviorismo, a crítica volta-se a essa visão uma visão robótica do homem, trazendo uma concepção de ser humano como uma máquina ou marionete, um ser passivo a ser totalmente modelado, manipulado e condicionado pelo ambiente. Essa perspectiva parte de pesquisa com animais, ratos, pombos, em laboratórios para depois transferida para experimentos com seres humanos, os quais poderiam ser absolutamente controlados pelas contingências e consequências no meio ambiente. Em oposição a essas vertentes psicanalítica e behaviorista, a proposta humanista de Rogers apresenta uma visão com mais esperança e otimismo. As contribuições abordadas humanista para a educação, ensino centrado no estudante. Assim, Rogers já havia defendido o postulado de uma terapia centrada no cliente. Ele também propõe uma educação centrada no estudante. Ele acredita na capacidade da pessoa de se autodirigir, nesse sentido defende uma pedagogia não diretiva, em que cada pessoa é capaz de alcançar seu próprio crescimento pessoal. Assim, o professor não deve direcionar o aluno e sim proporcionar condições para o seu autoconhecimento. O professor como facilitador, né? Na proposta não diretiva de Rogers, o professor deve ser um facilitador, assim como em sua proposta de psicoterapia. A educação democrática, né? A filosofia da educação democrática de Rogers reconhece a educação como responsabilidade do estudante, em que a escola deve dar condições e suporte para alunos, tratando como pessoas independentes, responsáveis e capazes de resolver os seus próprios problemas. Ele, em resumo, ele dá total autonomia ao aluno, né? Ele pressupõe que o aluno, enquanto não se autodominar a sua intelectualidade, os seus pensamentos, ele não vai conseguir uma educação suficiente. Ao concluir esse seminário, teoria desses grandes e importantes pensadores, que foram Freud, Henri Vallon e Carl Rogers, que foram importantes pensadores para a educação, me sinto bem completo para ser um futuro professor, né, um docente, e lidar com as emoções humanas e as suas diversidades. Obrigado.